Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje vamos para mais uma aula do curso de Teologia Cético-Mística. Agora terminando os 7 dons estudados à luz da Teologia de la Perfección Cristiana de Antônio Arroyo Marim. Lembrando que este livro foi traduzido também para o português. É possível adquiri-lo nas lojas ligadas à SEDET aí, né? Então, quem quiser adquirir a edição brasileira é possível comprar. Também a edição espanhola aí, né? Sempre é possível exportar, enfim. E então, depois seguiremos um esqueminha semelhante ao da via purgativa de nosso curso. Faremos uma aula à luz de Tanqueray quanto à prudência, depois a prudência na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e depois uma como que meditação de exemplo para ensiná-los a meditar na prática e como isso pode ser feito, uma meditação própria para se melhorar na prudência. E o tema será a prudência em Nossa Senhora. A Bíblia fala pouco de Nossa Senhora, mas é o bastante para meditarmos por toda a vida. É uma grande riqueza ali, né? Então vamos à caridade. Mas antes, peço para que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, reze por mim e sempre confira aí na descrição, nos comentários, os lançamentos da editora Assunta. Tem o Nossa Senhora de La Salette e outros fatos extraordinários. Tem também o livro Comentário às 15 Orações de Santa Brígida. Todos estão aí na descrição. Tem também um Pix, se você estiver se sentindo generoso e quiser fazer uma doação para o canal. Lembrando que todo o conteúdo aqui é gratuito, este curso vai ser até o fim gratuito. Então aproveite aí, mas se você estiver se sentindo generoso, pode deixar a sua doação. Bom, então vamos lá no livro da Teologia da Perfeição Cristã, na edição espanhola, começa lá na página 510. E o parágrafo é 359, a virtude da caridade. Tratamos amplamente outro lugar das íntimas relações existentes entre a perfeição cristã e a caridade, mas é preciso tratar, mesmo que seja de modo breve, dos demais aspectos dessa virtude fundamental, a mais importante e excelente de todos. Seguiremos a ordem admirável de Santo Tomás na Suma Teológica. Para não multiplicar as chamadas, daremos entre parênteses a citação ou referência correspondente, coisa que seguiremos fazendo em todo esse tratado das virtudes. Chamadas aqui as referências, para não ficar colocando muita nota de rodapé aqui, né? Então, a caridade, já adiantei isso um pouco antes, quando eu falei da fé, ou na esperança, agora não lembro. O certo era ter feito na fé, mas acho que eu falei no da esperança, porque, enfim, né, por questões aí, logísticas aí, né? Quando eu fiz o vídeo da fé estava com o tempo corrido aí. Mas o que importa é o seguinte, né? Toda a vida espiritual é perpassada das virtudes teologais, e especialmente da virtude da caridade. A vida sobrenatural começa pela fé, né? Mas a rainha das virtudes é a caridade. A fé sem a caridade é morta. É como, parafraseando São Tiago, a fé sem obras é morta. Podemos entender
da caridade aí, né? A fé tem que estar atuando por meio da caridade. A caridade é a única que permanecerá na vida eterna. A fé e a esperança passarão, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no famoso hino à caridade. Então, toda a vida espiritual trata da caridade de certo modo, mas precisamos tratar dela um pouco que especificamente. E também os autores, ao longo de toda a história, sempre escreveram livros sobre a caridade. Inclusive o Royo Marin tem um livro pouco conhecido. Eu mesmo não li esse livro. Tem a Teologia de la Caridad. E o Santiago Ramírez também fez um livro quanto à caridade. Mas na escolástica aí todos autores, todos quer dizer no geral, né? Às vezes nem todos, mas enfim, a maioria tem um tratado aí sobre a caridade. Os autores de vida espiritual falam algo da caridade, né? Então a caridade é um motor de nossa vida espiritual. Mas como eu disse, é preciso tratá-la de modo específico. Aqui vamos ver muito a questão do mérito. Precisamos entender o mérito aqui para ver como progredimos na vida espiritual. Então vamos lá, a caridade em si mesma, parágrafo 360. Começa Santo Tomás dizendo que a caridade é uma amizade entre Deus e o homem. Como toda amizade, importa necessariamente uma mútua benevolência fundada na comunicação de bens. Por isso, a caridade supõe necessariamente a graça que nos faz filhos de Deus e herdeiros da glória. O homem que por natureza não passa de servo do Criador chega a ser, pela graça e pela caridade, filho e amigo de Deus. E se já aquela servidão o enobrece tanto, servir a Deus é reinar, quem poderá medir a altura que nos eleva a caridade de Deus, que se difundiu em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Menção a Romanos capítulo 5, versículo 5. A ti que deverias permanecer servo, te admite Deus como amigo. Dignidade incompreensível do cristão. Então o Royo Marin aí adicionou esse parágrafo aí, para que nos deixemos impressionar e até se espantar com o mistério da caridade. Somos verdadeiramente amigos de Deus por meio dessa graça, por meio dessa virtude, e muitas vezes não paramos para pensar nisso. Então é realmente um dom que só podemos conhecer por meio da fé, né? A caridade presume a fé e realmente é algo que ultrapassa a inteligência humana, né? Como podemos ser autenticamente amigos de Deus? Para os antigos pagãos, Deus ficava de costas para o mundo, Deus não se importava com a gente, havia uma relação de muita distância, assim, né? Mas a caridade nos aproxima e nos torna íntimos de Deus. Então é algo realmente espantoso. Caridade é uma realidade criada, um hábito sobrenatural infuso por Deus na alma. Pode ser definida como uma virtude teologal infusa por Deus na vontade para que amemos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e nós e ao próximo por Deus. Então, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também nos amarmos ao próximo sobrenaturalmente, por causa de Deus mesmo, né? Então tem esse objeto formal vai até explicar aqui, né, o motivo da caridade, né, essa luz, essa perspectiva, é o amor a Deus, por Deus mesmo. Então não é por uma ambição intelectual, não é como o Deus dos filósofos, mas é realmente
pela graça de Deus. O objeto material sobre que recai a caridade o constitui primariamente Deus e secundariamente nós mesmos e todas as criaturas racionais que pode chegar à eterna bem-aventurança, e mesmo, de certo modo, todas as criaturas enquanto são ordenáveis à glória de Deus. O objeto formal quod, também objeto material primário, o quod é como se fosse o objeto aí, né? Inclusive o autor que diz, né, o também objeto material primário, és o mesmo Deus como sumo bem, ou seja, a bondade incriada de Deus em si mesma considerada, abarcando a essência divina, todos os divinos atributos e as três divinas pessoas. O objeto formal quo, ou seja, o motivo do amor de caridade a Deus como amigo, ou seja, o sumo bem como objeto de sua bem-aventurança e da nossa. Então a perspectiva aí é o próprio Deus como amigo. A caridade como hábito infuso reside na vontade, já que se trata de um movimento de amor até o sumo bem, e o amor e o bem constituem o ato e objeto da vontade. E é uma virtude sobrenatural que Deus infunde na medida e grau que lhe agrada, sem ter em conta os dotes ou qualidades naturais do que a recebe. Então, independente da constituição física da pessoa, pode ser a pessoa mais frágil do mundo, em vários aspectos, pode ter uma caridade maior em razão da graça de Deus. A caridade é uma virtude especificamente uma, com espécie átomo, porque embora seu objeto material recaia sobre o amor, sobre objetos tão diversos, Deus, nós e o próximo, o motivo do amor, que é a razão formal especificativa, é único, a divina bondade por si mesma, enquanto comunicada a nós e ao próximo. Então, quando tratamos das virtudes cardeais, vimos que haviam várias espécies de justiça, várias espécies de prudência, mas as virtudes teologais são simples. Contudo, há vários atos e efeitos, vamos ver um pouco disso aqui. Caridade é a mais excelente de todas as virtudes, não somente por sua bondade intrínseca, a que mais nos une com Deus, mas também porque sem ela não pode ser perfeita nenhuma outra virtude. Então ela aperfeiçoou todas as outras. Aí acrescenta: a caridade é forma de todas as virtudes. Sua excelência intrínseca provém de ser a virtude que mais nos une a Deus. A excelência e superioridade da caridade sobre todas as outras duas virtudes teologais e, por conseguinte, e por mais forte razão sobre todas as demais, é um dado de fé que pertence ao depósito da revelação. Então já mencionamos o hino à caridade, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 fala que a caridade é a mais excelente de todas as virtudes. A partir de agora eu estou pulando vários trechos aqui, a intenção é só resumir para vocês, para que vocês depois possam ler por conta própria. Estou aqui apenas pegando o essencial para que vocês tenham contato aí com a obra e aprendam o essencial Pelo ato próprio da caridade, a vontade sai de si mesma para descansar em Deus, tal como é em si mesmo. Então tem essa característica de repouso e Deus em si mesmo. E esta profundíssima doutrina de Santo Tomás, completada, como diz no ad primum deste mesmo artigo, na resposta à primeira objeção, nos dá a chave para a solução da tão debatida questão sobre se o entendimento é superior à vontade ou ao contrário. A vontade de si mesma não cabe dúvida que é inferior ao entendimento, porque a vontade é potência cega e não pode produzir seu ato se o entendimento, que é a luz, não o põe diante do objeto apetecível. Então a doutrina tomista, isso daí é questionada por escotistas. Esse é um dos principais argumentos aí tomistas, que a vontade é por si mesma cega e que recebe seu objeto da inteligência.
Mas vai dizer o seguinte: mas a operação do entendimento é completamente distinta da vontade, porque o entendimento atrai a si as coisas, esvaziando-as, por assim dizer, ao seu próprio molde intelectual. Então, vai dizer o seguinte, que pelo entendimento, de certo modo, diminuímos a Deus, fazendo que se rebaixe a nossa inteligência, mas a caridade, na vontade aí, nos elevamos até Deus. Então vejam só que na vontade, no amor, Deus não é diminuído, nós que nos elevamos, ao passo que pela inteligência esvaziamos as coisas, esvaziando entre aspas também, né? Não é totalmente sim, né? Não é desfigurando a coisa, mas de certo modo as diminuímos para que caibam em nossa mente. O aumento da caridade aqui é muito importante para a vida espiritual. Princípios, já falamos disso em outro lugar de nossa obra, mas dada a importância da matéria, vamos insistir um pouco mais. Então vai falar o essencial para que possamos progredir na vida espiritual. Ele já escreveu todo um livro quanto a isso. Eu acho que eu já até abri esse livro para dar uma olhada, acho que tem umas 300 páginas, é um livro de tamanho médio. A caridade pode aumentar nessa vida, porque sendo um movimento de tender a Deus como último fim, enquanto somos, ele usa a palavra viajeros, que seria no latim o viatores, que é o nosso estado de via, né, de peregrinos desse mundo, alguns traduzem como peregrinos, então nosso estado de via aqui. É possível aproximar-se cada vez mais ao fim, e essa maior aproximação se verifica precisamente pelo incremento da caridade. Pode crescer em infinito, indeterminadamente, mas isso não é obstáculo para que possa chegar a ser relativamente perfeita nesta vida. Então, ele não dá muitas explicações disso, inclusive fala que explica em outro lugar que mesmo podendo crescer ao infinito, não obsta a perfeição. Porque, bom, creio que porque essencialmente aí já tem tudo que é necessário para a perfeição da natureza, ao menos dentro das condições dessa vida, né? Tá falando do estado de peregrino, mas esse crescimento aí acrescenta coisas acidentais aí, né? Como se fosse um prêmio extra aí, né? Do ponto de vista da perfeição. Imagino que seja essa a linha de argumentação. Pode ser que eu esteja enganado, mas não pode crescer por adição. E aqui é um passo muito importante, porque isso é possível unicamente nas coisas quantitativas, mas não nas qualidades como são os hábitos. Então, para crescermos em caridade é preciso atos cada vez mais intensos. Então não adianta, ele vai dar até o exemplo depois, né? Não adianta rezar 1000 Ave-Marias de forma tíbia. Quer dizer, adianta, vamos ver em que sentido adianta, é algo útil, proveitoso, mas entre rezar uma Ave Maria bem feita e rezar 1000 de modo desleixado, mais vale a uma Ave Maria bem feita. Claro, né? Sempre útil e conveniente buscar aumentar o volume aí, né? Todos os santos de todos os tempos rezavam horas por dia. Isso, de certo modo, predispõe a fazer atos mais intensos. Mas o que vale mesmo do ponto de vista meritório, e ele vai distinguir a seguir o mérito essencial, como se fosse a intensidade da bem-aventurança, é fazer atos mais intensos. Então vamos seguir aqui. Aí explicou isso que eu disse, a caridade cresce por atos mais intensos. No ponto anterior era mais
ah, negativo, né? Não cresce por quantidade aí. E aqui diz que é por atos mais intensos, no ponto 3. E uma das coisas que responde aqui, né? Se não, essas obras menos perfeitas não valem para nada. É, não são completamente inúteis. Como eu disse, o autor aqui, o Royo Marinho, até menciona que quem tratou bem dessa distinção foi o Domingo Banes, que é uma grande referência na questão do mérito aí. Tem o mérito essencial e o acidental. O mérito essencial, a questão da visão beatífica aí, né, mais intensa, mais deleitável, e o mérito acidental, outros bens da vida eterna, né? Os santos até dizem na pregação, né? Lembro, o São Luís de Montfort fala que quem rezar o rosário todos os dias no céu vai receber uma coroa de rosas. Independente do sentido dessa frase, aí tem um fundamento, né? Que vai receber uma premiação, aí, um mérito acidental aí, né? De ter sido tão constante, ter rezado tantos rosários ao longo da vida. Mas o que vale mesmo aí para o mérito essencial é aquele terço que a pessoa rezou com mais intensidade. Na verdade, a obra da vida da pessoa que fez com maior intensidade aí, né? Então essa distinção. E claro, né, esse prêmio acidental aí é maior por ser algo da graça e é maior que todos os bens do mundo, né? Então não é algo desprezível, né? Ele é apenas para que busquemos as primeiras coisas em primeiro lugar, né? O mais importante aí é a intensidade, é o que faz avançarmos na vida espiritual mais propriamente falando. E fala da premiação aí, né? Então eu dei uma boa resumida aqui, né? Os atos mais intensos correspondem ao aumento de glória essencial, prêmio do bem infinito, enquanto aos frouxos e remissos corresponde ao aumento de glória acidental. Glória, eu falei em mérito, bom, de certo modo é correspondente aí, né? Mas eu acho que acho que eu me confundi aqui no termo, mas que ele usa na verdade glória essencial e glória acidental. Mas enfim, aplica-se o que eu falei anteriormente. O prêmio do aumento de glória acidental, prêmio de bens criados, limitados e finitos. Perda imensa que acarretou a tibieza que não terá remédio por toda a eternidade. Como eu disse, em comparação a outros bens desta vida aí, né? É um bem que carregaremos por toda a eternidade. Contudo, diante do aumento da glória essencial, é algo bem menor. Examinemos agora algumas objeções que podem se pôr a alguma doutrina cuja solução contribuirá para compreender toda a sua verdade e grandeza. Então isso parece ter sido contestado e sem dúvida é algo que causa uma estranheza, né? Parece desprezar aí o volume aí, né? Nossa, a pessoa reza 1000 Ave Marias, não vai ganhar nada aí, né? Será que isso não aumenta a santidade da pessoa, né? Não diretamente, né? Pode até predispor, mas o que mais vale é o ato intenso aí. Primeira objeção: se essa teoria fosse certa, seria de pior condição o santo que o tíbio, porque o santo cujo grau de caridade vamos supor que seja 100, para se chegar a um grau mais teria que fazer um esforço imenso, como de 101, ao passo que o tíbio teria que fazer um esforço menor, de 5 a 6. Então a resposta basicamente, aí vou falar com minhas palavras aí. Na verdade, a pessoa que é mais proficiente, mais experiente, rende mais. Vamos imaginar uma pessoa que
vai estudar um livro em latim e tem um grau iniciante, sabe bem pouco, a sua leitura será travada, pouco fluente, e não renderá muito. Mas a pessoa que é fluente, especialista em latim, né, estudou vários livros de gramática, já tem muita experiência, aquela leitura vai lhe acrescentar muito mais. Então, na verdade, quem é mais experiente tem maior rendimento aí, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Objeção segunda. Suponhamos que um santo que faz um ato de amor de Deus como 50, inferior, contudo, ao grau de sua caridade habitual, e a seu lado uma alma tíbia que faz um ato de 25 superior ao grau habitual que já possui. Essa última recebe por seu ato de 25 aumento essencial de graça e de glória, e o santo nada recebe por seu ato de 50, logo é de pior condição o santo. Tudo é relativo nesse mundo, a resposta de Royo Marin. Esse santo que faz o ato de 50 opera de maneira frouxa e remissamente em relação com o que poderia fazer com seu grau superior de caridade habitual. Já está muito posto em razão que não se recompense ao menos com o prêmio essencial por sua voluntária falta de disposição, enquanto a alma imperfeita que conseguiu um ato mais intenso merece aumento essencial por seu esforço e fervor com que realizou esse ato. E comenta que não será inútil porque vai ter o seu prêmio acidental. Bom, na verdade essas objeções aí acho um tanto quanto fracas se a gente for pensar bem, né? Claro, eu disse que causa estranheza essa doutrina aí, né? Contudo, a pessoa que faz, aqui está dando, tem uma ilustração numérica aí, né, para a gente entender mais fácil. A pessoa que faz um ato de amor com intensidade 50 já tem o seu prêmio de glória essencial, né? Claro, né, se perseverar até a morte, né, vai que perde a graça, né? Mas supondo isso, enquanto a outra pessoa ainda tem que correr atrás. Então é uma comparação muito específica aí que tende a contorcer um pouco aí a vantagem da pessoa que já é mais intensa. O Concílio de Trento definiu que o justo por suas obras merece o aumento da graça e da glória. Nada diz o ato mais ou menos intenso dessas boas obras, logo não é necessário que seja mais intenso. 3 séculos antes que a Igreja definisse essa doutrina, já foi proposta como dificuldade, deu a solução de Santo Tomás de Aquino. Aqui suas palavras. Ao primeiro, é preciso dizer que qualquer ato de caridade merece a vida eterna, mas não para que seja dado a seguir, mas a seu tempo. De semelhante maneira, qualquer ato de caridade merece aumento de caridade, mas quando se disponha para esse aumento, sed quando aliquis connaturat uius modi argumentum, ou seja, quando faz o ato mais intenso, como explicou o corpo do artigo. Ocorre aqui exatamente o mesmo com a vida eterna. O justo a merece com suas boas obras, mas não é dada a seguir mais a seu tempo, ou seja, quando morre na graça de Deus. Mas poderia ocorrer que morresse em pecado mortal e perdesse para sempre a vida eterna, apesar de tê-la merecido com suas anteriores boas obras. De semelhante maneira, qualquer ato de caridade, mesmo os menos intensos, merece o aumento da graça e da caridade habitual, mas não lhe será dado de fato esse aumento até que se produza a disposição física indispensável para ele. Ou seja, o ato mais intenso, e esse ato não se produz, e se esse ato não se produz, o ato remisso terá um prêmio acidental, mas em nada aumentará o prêmio essencial, como já explicamos. Bom, eu como interpreto isso daí, né? O Concílio de Trento não se declarou sobre isso, falou que no geral
justo merece aumento de graça por suas boas obras, mas poderia haver essa condição aí, né, que é colocada aí por Santo Tomás, né, questão do ato mais intenso, né. Então, o que se poderia argumentar é que o Concílio de Trento apenas não quis fechar essa questão, deixando livre aos teólogos. Objeção 4. De fato é de fé que os sacramentos aumentam a graça ex operato sem necessidade de um ato dispositivo mais intenso. Bom, então acho que já deu para entender a linha aqui da objeção. É que os sacramentos prometem um aumento de graça ex opere operato. E o Royo Marim vai explicar que existe um mínimo garantido pelo sacramento, mas que as disposições com as quais recebemos o sacramento pode nos dar ainda mais graças. Então, claro, o sacramento ex opere operato, mas pode haver um acréscimo em razão das disposições da pessoa. Então, essa distinção que faz. Objeção 5. Como um ato mais intenso pode sair de um hábito menor, em que o efeito pode ser maior que sua causa? Então, a objeção é que o que precede é algo menor, e o que não faz sentido. Contudo, para fazermos um ato de caridade mais intenso, é preciso uma moção divina, né? Então Deus está sempre nos oferecendo a sua graça e é questão de aceitá-la. Então, se aceitamos a graça de Deus, vamos gradualmente fazendo atos mais intensos. Então, explica que está presumido a ação de Deus, né? Então, esse aumento de intensidade aí não é iniciativa assim da pessoa, né? Deus vem e a pessoa decide colaborar ou não, né? E pode ser impetrado aí pela fé, né? Que também outra graça aí de Deus, né? Pela oração. Consequências práticas. Vale mais um ato intenso que 1000 tíbios ou remisso. Acho que é bastante evidente. Santa Teresa dizia que mais vale um perfeito do que milhares de medianos. Então é muito importante buscar a santidade, né? Um santo realmente causa um estrago, entre aspas, no mundo, né? Se a gente considerar o mundo naquele sentido de inimizade com Deus, né? É até uma coisa boa, né? O estrago no mundo. Então, os santos causam uma grande comoção aí no mundo, né? Com sua presença. Então, é por isso que é importante buscar a perfeição. Um justo perfeito agrada mais a Deus que muitos tíbios e imperfeitos. Então, os tíbios somados não agradam tanto a Deus quanto o mais perfeito. A conversão de um pecador a uma grande perfeição agrada mais a Deus e o glorifica mais que a conversão de muitos pecadores a uma vida tíbia e imperfeita. Então, de certo modo, aplicando o que já foi dito anteriormente. Então, é muito importante buscar a perfeição. Agrada mais a Deus e glorifica mais o pregador ou mestre espiritual que converte um só pecador, levando até a perfeição cristã, que o que converte a muitos, mas deixando os tíbios imperfeitos. Então, nas redes sociais vemos isso, né? Às vezes uma pessoa alcança 1 milhão, 2 milhões de pessoas, mas mais vale você acompanhar uma pessoa e fazer que ela seja santa, que isso vai glorificar muito mais a Deus. Objeto da caridade, parágrafo 363. Santo Tomás dedica ao objeto da caridade uma preciosa questão dividida em 12 artigos. Aqui um breve resumo dos mesmos. A
Caridade não se refere unicamente a Deus, mas também ao próximo, porque o amor a Deus nos faz amar tudo que pertence a Deus, ou se onde reflita a sua bondade, o que reflita a sua bondade. Onde há algo que reflita a sua bondade. Devemos amar inclusive o hábito mesmo da caridade, a virtude como enquanto tal, não em qualidade de amigo, como é óbvio, mas como bem que queremos para nós mesmos e para nossos amigos. Então, é até difícil ver a aplicação prática, mas sempre bom saber isso, né? Nunca sabemos quando uma distinção dessas vai ser relevante em nossa vida. Então amamos a caridade com caridade também. E fica claro que a caridade não é só amor em razão de amigo. As mesmas criaturas irracionais podem e devem ser amadas em caridade, não com amor de amizade que supõe a natureza racional e a comunicação de bens, mas enquanto bens que podemos utilizar para a glória de Deus. E cito o exemplo de São Francisco de Assis. Então, novamente, amá-los em ordem a Deus e enquanto são instrumentos de Deus. Mas não temos amizade com animais porque a amizade presume esse comércio racional, por assim dizer. Quarto, também temos de amar nós mesmos com amor de caridade. Tão muito importantes daí, né? Um cristão não se odeia. Alguns autores e santos usam essa expressão. Aliás, a própria Sagrada Escritura, acho que é Lucas 14, 36, mais ou menos, diz: quem não odeia a si mesmo, não odeia o seu pai, não odeia a sua mãe, não é digno de mim. Mas claro que é num sentido figurado aí que 14:26. Quem não odeia até a própria vida. É claro que não devemos odiar, é para mostrar, para dar esse contraste entre o amor que devemos a nós e o amor que devemos a Deus. Pela mesma razão, temos de amar com amor de caridade nosso próprio corpo, enquanto sua natureza é obra de Deus e está chamada a cooperar com a consecução de nossa bem-aventurança eterna. É difícil de entender, mas contra os gnósticos, maniqueus e congêneres, é relevante se lembrar disso porque eles odiavam a matéria e a matéria também está a serviço de Deus. Sexto, os pecadores e aqui menciona o caso do São Pedro de Alcântara, que apareceu a Santa Teresa de Jesus, disse que teve uma penitência abençoada aí, né, que todas as penitências que ele fez valeu a pena, que ele só dormia 1 hora por noite sentado ainda, né? Para explicar o seguinte, deu esse exemplo para falar que a penitência é por caridade, né? Justamente por amar o corpo e não em ódio a ele. Sexto, os pecadores, enquanto tais, não são dignos de nosso amor, já que são inimigos de Deus e põem obstáculo voluntário à sua bem-aventurança eterna. Mas enquanto homens são obra de Deus e capazes da eterna bem-aventurança, e nesse sentido devemos amá-los, se pode e devemos amá-los. Sétimo, os pecadores se amam naturalmente a si mesmos enquanto desejam sua própria conservação, mas em realidade incorrem uma grande equivocação ao crer praticamente que o melhor que há neles é sua natureza sensitiva. Então vai explicar que os pecadores, aparentemente amando a si mesmo por amarem os prazeres sensíveis, na verdade se odeiam, né? Que a melhor maneira de amar a si próprio é por meio da caridade. E menciona que o cardeal Caetano
É, meios de discernir aí se temos amor a nós mesmos. 5 sinais. Amar ao homem interior, ou seja, viver segundo a parte racional. B. Querer viver para si o bem da virtude. C. Trabalhar nesse sentido. D. Conversar consigo mesmo alegremente em recolhimento interior. E. Concordar perfeitamente consigo mesmo pela tendência total, unidade ao bem. Então, por que muitas pessoas não conseguem se recolher? Porque quando elas olham para dentro delas mesmas, elas veem o quanto são ruins. Então precisam ficar fazendo esse barulho aí com o pecado aí, né, com os prazeres sensíveis para não tomarem nota disso. Devemos amar nossos inimigos, não enquanto inimigos, mas enquanto homens com amor geral devido a todos eles. Nono, pelo mesmo é absolutamente obrigatório para todos, baixo pecado mortal, não negar a nossos inimigos os benefícios ou sinais de afeto que se dão a todos os próximos em comum. Não excluí-los de nossas orações em gerais por todos os pecadores. Mas não é necessário para a salvação não ser na disposição interior de ânimo, ou seja, no suposto de que se produzisse um caso de particular necessidade, fazê-los participantes de todos os benefícios ou sinais especiais de amor. Então é aquela coisa, né? Amar o inimigo não é abraçá-lo, trazê-lo para dentro de casa, querer sua conversão, mesmo até que seja preciso enviá-lo para a cadeia, isso não é contrário à caridade, mas desejar a melhora para ele, não que vá para o inferno, né? E também, enfim, né? Às vezes vemos nosso inimigo na rua passando fome, somos obrigados também a dar esmola para ele. Então são os casos gerais aí, né, de que somos obrigados a dar oferecer algum bem ao próximo. Amar os anjos, os bem-aventurados. Muito interessante o 11. Não é lícito amar aos demônios nem aos condenados com amor de caridade. Porque já recusaram o amor de Deus para sempre. E é muito interessante isso porque muitas vezes somos tentados em nossa caminhada a termos dó e pena do demônio e compaixão. Isso é muito provavelmente uma tentação diabólica para que não rechacemos prontamente sua tentação. Não devemos nenhum amor ao demônio e podemos, inclusive, vou até citar o Oroio Marinho: enquanto inimigos obstinados de Deus, temos obrigação de odiar-lhes eternamente com o mesmo ódio com que rechaçamos o pecado, com o qual se encontram identificados. Terrível e espantosa desgraça para toda a eternidade. Então é lícito odiar o demônio. Segundo Oroio Marinho aqui, né? Então é muito importante para que não tenhamos dó do diabo e para que mais prontamente rechacemos todas suas tentativas de nos enganar. A lista geral de seres ou objetos que se estendem à caridade é, pois, a seguinte: em primeiro lugar, Deus, que é a fonte de bem-aventurança, e continuação, nossa própria alma, que participa diretamente dela. Em terceiro, nossos próximos homens e anjos, companheiros de nossa bem-aventurança, finalmente nosso corpo, e que redunda a glória da alma. E assim as mesmas coisas, os seres irracionais, enquanto ordenáveis ao amor e à glória de Deus. Meus caros, tenho 47 minutos aqui de gravação de vídeo. Já foi 44, já foram 44 minutos de gravação, então eu já vou encerrar aqui por prudência. Faltam poucas páginas, faltam 5. Uma das coisas que vai falar aqui tem a ordem do amor, vai falar dos atos, vai falar da benevolência, os atos aqui: benevolência,
Enfim, né? Vou encerrar aqui, né? Não vou conseguir resumir muito aqui, né, nesses minutos finais, então acho mais prudente já terminar. Mas o essencial era a questão do mérito e quem devemos amar aí, né? E essa questão do demônio eu acho realmente muito importante, né? Uma tentação comum na nossa vida. Dos efeitos da caridade, vou conseguir citar rápido aqui, né? O gozo espiritual de Deus, a paz, a misericórdia, a beneficência, fazer bem aos demais como sinal externo de benevolência, a esmola, a correção fraterna. Pecados opostos à caridade, o ódio, que pode se referir a Deus ou ao próximo, a assídia, que é a tristeza pelo bem espiritual, a inveja, que se opõe ao gozo espiritual pelo bem do próximo, a discórdia, a contenda, o porfia, que se opõe à paz com as palavras, sexto, o cisma, a guerra, a rinha ou sedição, então revoltas, né, brigas, e o escândalo, que leva os outros ao pecado. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.